Olá! O Saber Direito Profissão já está no ar. Aqui a gente te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana, o curso foi sobre Direito Constitucional, com foco no constitucionalismo feminista. A professora que esteve conosco essa semana foi a Cristine Petter, que agora eu recebo para um bate-papo. Vamos falar sobre carreira e mercado de trabalho. Muito bem-vinda, professora. Obrigada, um prazer estar aqui e ter gravado o Saber Direito. Bom, já queria começar falando um pouquinho sobre o tema. É um curso inédito que a gente teve aqui durante essa semana, muito interessante. Então eu queria que você falasse um pouquinho de onde que surgiu a ideia de trazer o direito constitucional e o feminismo. Bom, sem dúvida alguma, a minha condição de professora de direito constitucional e de estudiosa, pesquisadora dessa área há 25 anos, me fez uma inquietação nos últimos 2 ou 3 anos. Onde estão as constitucionalistas? Quem são as referências femininas do direito constitucional brasileiro? E por ter demorado a encontrar resposta para esta pergunta, eu comecei a desenvolver no plano de uma das linhas de pesquisa, do grupo de pesquisa que eu coordeno há mais de 20 anos, em uma das instituições que eu trabalho, para perguntar-me o que as constitucionalistas produziram e se produziram ao longo da história no direito constitucional brasileiro. E a resposta que eu encontrei a essa pergunta foi um conjunto muito pequeno de professoras de direito constitucional, com titulação, com publicações, mas que poderia ter sido apresentado como professoras referências ao longo, por exemplo, de 20 anos que eu estudava o direito constitucional. E aí me deu um pouco essa curiosidade, essa motivação para estudar o que era o feminismo e qual era o papel que as mulheres tinham dentro da produção acadêmica, da produção das teorias que influenciam a política ou mesmo as decisões judiciais. E aí gerou um pouco esse curso que eu estou oferecendo a vocês depois de 2 anos e meio de pesquisa sobre as interseções entre o constitucionalismo e feminismo como movimentos. E onde é que a gente pode avançar, professora? Você estudando esse tema há tanto tempo, né? Onde é que essa representatividade pode ser ainda mais presente? Bom, para isso precisamos fazer um recorte no Brasil, porque o avanço pode ser em todos os sentidos. Há países no mundo afora que o avanço tem que ser para o direito à participação feminina na vida pública social, de poder sair sem autorização do marido de casa. Então existem espaços geográficos de poder em que a mulher precisa conquistar direitos de primeira dimensão, da primeira onda do feminismo. Mas no Brasil nós estamos um pouco além. Nós já passamos da primeira onda, né, lá no início do século XX, com o movimento que nos deu o direito a voto, o direito à participação. Depois uma segunda onda da década de 70, da década de 80, que reverberou numa autonomia da mulher, ela se desvencilhou da obrigação de ter que pedir autorização do marido para trabalhar, ou de ter direito ao divórcio e da escolha dessas próprias motivações amorosas para estabelecer quem são seus parceiros. A Constituição de 88 foi um avanço gigantesco em relação aos textos constitucionais anteriores, reconhecendo a igualdade entre homens e mulheres na chefia da família, por exemplo, ou mesmo que a mulher tem condições em igualdade igualdade e paridade com os homens para o mercado de trabalho, inclusive protegendo constitucionalmente o mercado de trabalho para as mulheres. Então a gente tem muitos campos de avanço, mas aonde a gente ainda está num patamar bastante abaixo de países, inclusive, em que a mulher socialmente não tem tanto reconhecimento, no plano da política. A participação e a representatividade feminina nos cargos de poder, daí pode ser cargos de poder do legislativo, isso é visível, bastante estudado, estatísticas bem conhecidas, mas principalmente nos cargos de poder de todas as instituições que exigem algum tipo de indicação política para esses cargos. Onde é meritocrático, a mulher brasileira já conquistou e já é maioria ou quase maioria, equiparando-se aos homens e ocupando um papel de equidade que é muito razoável. Mas, infelizmente, nos cargos que exigem indicação política, há um teto de vidro ou uma parede de cristal. Ou seja, nós não avançamos e não sabemos por quê. Mesma formação, mesmas condições, mesmas fórmulas e não avança. Então, há realmente esse avanço indiscutível, né, Você na mencionou, política. professora, a época da Constituição, você chegou aqui na capital na época da promulgação, em 88. E isso te despertou também essa vontade de fazer direito, a luta pelos direitos, né, até das mulheres? Pois é. Eu tenho uma história muito embrincada entre quem eu sou, a Constituição de 88 e a minha escolha pelo direito.
Na verdade, sou filha de militar, né? Meu pai era piloto da Força Aérea Brasileira e eu morei em muitas cidades até os meus 10, 12 anos. A gente morou no Rio Grande do Norte, a gente morou no Rio de Janeiro, a gente morou no interior de São Paulo, enfim, Brasília, rodou alguns lugares do Brasil pela profissão do papai. E a partir do momento que eu cheguei em Brasília, e era o ano de 1988, aqui eu senti uma identificação muito grande com a cidade, né? Uma cidade que me encantava, uma cidade que eu gostava de percebê-la sob os seus múltiplos aspectos, principalmente dessa aglutinação de pessoas de diferentes lugares do Brasil. Eu me sentia um pouco essa brasileira de múltiplos lugares e aqui eu me sentia acolhida. Tinha gaúchos, tinha mineiros, tinha goianos. Então, a partir disso, eu acho que a minha história com a Constituição começa disso. E eu ganhei do meu pai, naquela época, uma Constituição porque estava sendo promulgada. E eu fiz um trabalhinho na 7ª série, As Constituições Brasileiras, um trabalho que eu guardo até hoje. É mesmo? Escrito à mão, em folha de almaço, e que falava das Constituições brasileiras, aquela letra bem redonda, né, de uma menina de 12 para 13 anos, e que se interessou. Mas a partir daí não fiz muita elucubração sobre qual seria a minha profissão. Chegando lá no 3º ano do 2º grau, é que essa escolha passou a bater a porta. Eu tenho uma vocação natural para a comunicação. Eu brinco que eu nasci professora. Então eu queria uma profissão que pudesse me contemplar nessa minha vocação de falar, de dar aulas, de estar à disposição de um plano comunicativo como profissão e a vida em Brasília. E o direito apareceu como uma opção. Ou seja, eu podia ser professora e podia ter uma profissão que me ligava a Brasília, porque Brasília é um lugar de múltiplas possibilidades para quem faz direito. E a minha escolha acabou sendo por isso. A minha segunda opção era o jornalismo. É mesmo? Mas eu não queria o jornalismo porque eu achava que eu ia ter que mudar para o Rio ou para São Paulo. E eu queria realmente ficar em Brasília. Então o direito acabou sendo a minha primeira opção e foi uma delícia. A partir disso, eu sou muito feliz de ter escolhido o direito. E o direito constitucional também, nos primeiros anos, você já gostou e já sabia que queria seguir, se especializar nessa área? Pois é. O direito constitucional, ele apareceu no meu 2º semestre de graduação. Era o ano de 1993, portanto, a Constituição tinha 5 anos, né? Estava comemorando primeiros 5 anos. E eu fiz a minha disciplina Direito Constitucional 1. E o encantamento com o direito constitucional foi à primeira vista. Eu falei, é isso que eu quero estudar e é isso que eu quero me especializar. Muito embora todos os meus colegas e os profissionais com quem eu convivia falavam assim, você vai morrer de fome, não existe profissão para constitucionalista. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ser uma constitucionalista. E isso já nas primeiras leituras, nos primeiros encontros com a teoria da Constituição, com a teoria geral do Estado. Então, realmente foi um encontro, mas eu não tinha pensado nisso desde então, né? Foi naquele momento ali que eu escolhi ser constitucionalista e insisti na minha escolha. Que legal. Professora, sobre essas suas escolhas, temos uma pergunta da Larissa, uma estudante aqui de Brasília. Pode rodar. Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que a motivou a escolher a advocacia e a ingressar na área de direito constitucional? E como foi o processo de chegar às salas de aulas? A sala de aula te escolheu? Na verdade, já disse a você, eu nasci professora, então eu entrei no direito para ser professora. Eu não sabia muito bem qual área eu ia seguir. E acabou que eu não fui, né, como ela perguntou, para a advocacia. Eu sempre fui servidora pública. Desde os meus 20 anos de idade que eu escolhi o mundo do concurso público, da vida nas instituições públicas como uma linha profissional. Mas eu queria isso porque isso era muito associável à ideia de dar aulas. Ou seja, eu sei que eu ia conseguir conciliar o tempo da docência com o tempo do serviço público, porque sempre tem ali uma conciliação possível. Às vezes, na área da advocacia, que é uma profissão liberal, que você tem que se dedicar um pouco mais, essa docência fica prejudicada. Então, sem dúvida alguma, a minha escolha pelo mundo público vem bem menos da minha energia ou da minha capacidade de fazer múltiplas coisas, né? Como eu acho que tem que ter o profissional liberal, e mais dessa minha vocação, que eu sempre respeitei muito, porque ela me completa existencialmente, né? Quando eu estou fora de sala de aula, eu realmente me sinto muito enfraquecida. Eu nunca fiquei fora de sala de aula, mas eu já fiquei fora da graduação por um semestre, dando aula só em pós-graduação. E imediatamente voltei, porque eu preciso do dia a dia, do aluno de graduação, do aluno que está
com um curso preparado, né? Porque na pós-graduação é um pouco São mais públicos solto. diferentes também, né? A discussão na sala de aula é diferente. E eu aprendo tanto, eu me sinto a cada ano mais jovem com os meus alunos, porque eles chegam diferentes, né? Então eu tenho alunos entre 16 e 19 anos, é a média dos meus alunos de graduação, porque eu dou aula no segundo semestre num curso de Direito Constitucional. Então, o que acontece? Eu vou rejuvenescendo, eu vou reaprendendo, eu vou reinserindo-me na linguagem, na forma de olhar, isso é vital para mim, eu adoro. E você passou no concurso super nova, né? Com 21 anos, Isso. já estava no primeiro concurso. Isso. Na verdade, foi quase uma história de amor, né? Eu namorava o Léo, que é um colega meu de escola, e a gente resolveu se casar aos 19 anos. E daí todo mundo se assustou um pouco com isso, ninguém, na verdade, da nossa família nos levou a sério, mas nós queríamos muito isso. Então, ele, estudante de engenharia civil, eu, estudante de direito, resolvemos fazer concursos para poder casar. E esse concurso apareceu, e eu não tinha nenhuma intenção de ir para a área, né? Era um concurso para o Tribunal Superior do Trabalho, eu não gostava da área do trabalho, ou não era algo que me chamava a atenção. Na época você já era apaixonada pelo constitucional, né? Eu já era apaixonada pelo constitucional, eu já queria ser constitucionalista. Então eu pensava assim, se tiver um concurso para trabalhar na PGR, na área Suprema, ou lá no Supremo, eu não pensava em muita coisa além de Supremo e PGR, não. Mas essa ideia de fazer o concurso e poder me casar com o Léo, ter independência financeira, acabou me tocando. E eu fiz o concurso, como eu era uma estudante aplicada de direito e tal, acabei passei entre os 10 primeiros, tomei logo posse, ele tomou um pouco depois. Ele também passou no mesmo concurso? Ele passou no mesmo concurso, né? E a partir disso a gente montou um pouco a vida em torno dessa função pública, que eu achava que era transitória, né? Eu achava assim, vou passar uns 2 anos nisso e vou me encaminhar para a vida privada, assim que minha docência já estiver um pouco mais consolidada. Eu saí da graduação e emendei o mestrado. Então, eu saí da graduação, eu já fiz direto o mestrado. Então, imagina, quando eu for mestre, eu já vou poder ter um pouco mais de independência para ir para o mundo privado, exercer, talvez, uma advocacia constitucionalista. E o doutorado? O doutorado foi um processo diferente. Eu brinco com os meus alunos e as minhas alunas me perguntam muito, né? Professora, como que eu chego no doutorado? Olha, o doutorado tem que ser uma escolha muito consciente, porque o mestrado, ele é uma extensão da graduação. Você tem turma, você tem apoio, você tem um tempo razoável, que são 2 anos, a coisa flui. E às vezes sai do embalo da graduação, já emenda, né? O doutorado não, o doutorado é um processo solitário, é um processo muito existencial. Você tem que encontrar um lugar seu no mundo, um lugar de fala, que você vai fazer alguma coisa original, inédita, impor as suas expectativas. Então, eu esperei bastante tempo, esperei 8 anos preparando-me para esse doutorado. Vai ter bagagem também, né, professora? Porque exige muito, né? Exige. E eu fui muito satisfeita com o processo. Agora, ele não foi menos dolorido do que eu imaginava, assim. O final, eu estava destruída emocionalmente. Eu já tinha o Arthur quando eu entrei no doutorado, meu filho mais velho, ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, quando eu entrei. E eu saí com 5 anos e ele falava assim, mamãe, e você produziu tudo isso? Eram as cópias da minha tese de doutorado que eu botava assim para entregar para os professores. Mamãe, você escreveu tudo isso, por isso que você demora tanto lá naquele quarto. Era um processo muito intenso, Teve né? que abdicar de muita coisa? Muitas coisas. Uma das coisas que eu sempre conto meu marido fez 3 férias sem mim para eu poder escrever a tese de mestrado. Isso é muito grave, né? Sem mim, só com o Arthur, eles têm essas lembranças, é legal, eles têm essas lembranças, mas eu estava excluída disso por conta do doutorado. Imagino que tenha sido uma decisão difícil também, né? Sem dúvida. Mas o resultado é muito legal, sou muito feliz de ter feito e de ter feito como fiz, né? Assim, intensa e dei tudo de mim, cheguei destruída no final do processo, mas eu gostei do resultado. Professora, vamos fazer uma pausa rapidinho? Claro! Bom, no próximo bloco a gente fala mais sobre mercado de trabalho, saber direito e profissão. Volta já! Estamos de volta hoje aqui com a professora Cristine Petter e agora no segundo bloco a gente fala um pouco mais sobre mercado de trabalho na área. Professora, a gente já pincelou no primeiro bloco onde é que a pessoa especializada no direito constitucional consegue atuar, né? No concurso público que você citou, por exemplo. Mas existem outras áreas. Outros lugares profissionais. O direito ele apresenta uma gama muito diversificada de possibilidades profissionais. Hoje, todas as instituições públicas têm, principalmente em Brasília, uma atuação especializada no Supremo Tribunal Federal.
Então, o constitucionalista, a constitucionalista, sempre vai encontrar espaço de trabalho em escritórios de advocacia, na advocacia pública federal ou estadual, nas defensorias públicas, tanto da União quanto do Estado, no Ministério Público, no Poder Judiciário como um todo, que tenha essa vocação para o direito constitucional, ou seja, que precise desse conhecimento adquirido pela especialização em direito constitucional. E, ademais, hoje, para qualquer cargo público, uma das áreas obrigatórias dos certames, das entrevistas, é o direito constitucional. É como se ele tivesse se expandido como base geral para todas as demais áreas do direito. E ele é a base, força, né? É uma força da Constituição como um pacto social relevante para todas as áreas do direito. Então, eu diria que hoje a sua especialização em direito constitucional te leva a muitos lugares, muito diferente do que me falavam, né, há 25 anos atrás, quando eu falei, vou ser constitucionalista, você vai morrer de fome, você tem que ser ou civilista, ou laboralista, ou penalista, e o direito constitucional aparecer como um plus. Eu falei, não, eu quero ser constitucionalista. E a partir disso, eu tive que explorar aí algumas coisas que não eram muito comuns à época. Estar em Brasília facilita para o estudante que está assistindo a gente? Muitos estudantes têm essa dúvida, né? Qual o melhor estado? Aonde que eu preciso estar para me destacar, para conseguir melhores oportunidades? Bom, eu brinco que Brasília é a Disney do direito constitucional, né? Aqui todos os brinquedos são legais e interessantes e a gente tem muitas oportunidades de diversão com o direito constitucional aqui em Brasília. Sem dúvida alguma, a capital federal de todos os países onde a capital federal se confunde com o lugar onde está a Suprema Corte, é um lugar vocacionado para o direito constitucional. Então, a presença do Supremo Tribunal Federal e da potência institucional que é o Supremo Tribunal Federal no Brasil, especialmente agora a partir, né, dos anos 2002, 2005, deixa que o profissional do direito, especializado em direito constitucional, encontre em Brasília o melhor lugar. Tem muitas oportunidades, tem muita gente querendo trabalhar com essa área, então você vai encontrar grupos especializados bem focados e, principalmente, você tem a Suprema Corte como vizinha, né? Então, isso é uma delícia, uma diversão, realmente, em termos de profissão e de constitucionalismo. Você disse que dá aula na graduação, na pós-graduação e a docência não te deixou durante todo esse processo, durante toda a sua carreira? Sempre. Ou eu fui aluna ou eu fui professora durante toda a minha vida adulta, né? Eu sempre estive vinculada a alguma instituição. Na Universidade de Brasília, onde eu me formei, eu fiquei de 1993 até 2013, ininterruptamente. O que você fez 20 anos na UNB, Cristine? Comecei como aluna de graduação, emendei o mestrado, depois eu comecei como professora voluntária, depois passei a ser pesquisadora de grupos de professores da pós-graduação, depois ingressei no doutorado, saí do doutorado. Então, assim, foram anos de dedicação e de vínculo permanente com a Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, e que fazem eu ser a profissional que eu sou, né? Eu sou fruto da Universidade de Brasília, uma universidade plural, que tem muitas correntes de pensamento em debate no próprio seio da Faculdade de Direito e que me fez perceber o mundo a partir de múltiplas visões. Então, a gente tinha ao lado do direito achado na rua com o professor Zé Geraldo, uma dogmática constitucional super alemã com o professor Gilmar Ferreira Mendes. Então, você tinha ao lado de debates mais filosóficos ou históricos na linha da história do direito, por exemplo, com o professor Cristiano Paixão, há uma dogmática mais voltada para um mundo introspectivo do direito, que eu chamo, que é o direito civil ou o direito clássico dos códigos, de uma visão mais clássica, por exemplo, do direito romano de Poletti. Então, a gente aí vivencia realmente múltiplas experiências e pode adquirir uma visão mais ampla do que é o direito ou do que é a profissão do jurista no século XXI. Dentro dessa minha perspectiva de ser professora, eu imediatamente me vinculei, assim que eu terminei o mestrado, no ano 2000, ao Centro Universitário de Brasília. E lá eu dou aula de graduação dos anos 2000 até hoje. E sobre o mercado de trabalho, a gente tem mais uma pergunta. O Guilherme pode rodar. Professora, no início da sua carreira, a senhora já trabalhou em algum ambiente que a desmotivou e a senhora não teve um desempenho justo? Na sua opinião, como lidar com esse tipo de adversidade? Bem comum no início de carreira, né? Sem dúvida. Sim. No primeiro gabinete ao qual eu me filiei, no meu primeiro concurso, eu tive um desestímulo muito grande e expresso, né? Obviamente que eu não vou falar nomes, isso claro. Nem interessa, mas eu fui contar toda feliz ao meu chefe imediato que eu tinha
sido aprovada no mestrado e que eu iria poder cursar aquele curso, e ele me devolveu a seguinte frase: Cristine, vou te contar uma coisa que você precisa saber. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Aquilo calou tão fundo, eu saí chorando da sala só com aquela frase, porque eu tinha escolhido aquele curso. Eu estava me dedicando ao direito há pelo menos 5 anos da minha vida para ser professora. E ele me vem com essa desmotivação. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Então parecia que o professor era a pessoa burra, né? A pessoa que não era preparada, a pessoa que desmotivava o próprio conhecimento. Então foi muito triste nesse momento, mas eu resisti, fui ao mestrado, tive vários momentos de embate, porque você tem que sair, você tem que estudar, você tem que participar das palestras, você tem que fazer várias coisas. Mas daí me desvinculei desse chefe, enfim, acabei indo para outros lugares e essa é a minha experiência negativa de início de carreira que eu nunca vou esquecer. Professora, a questão de ser mulher na advocacia e principalmente dentro do direito constitucional, que a gente sabe que não existem tantas mulheres, né? Como você mencionou no primeiro bloco, e referências. Existiu também algum tipo de preconceito, velado ou não, por ser mulher dentro desse mundo tão masculino? Sem dúvida. Quando eu escolhi estudar o direito constitucional, eu já percebia que o meu mundo era o mundo dos meninos, né? Ou seja, todos os meus colegas, todos os meus interlocutores, as pessoas com quem eu convivia, trocava ideias, eram meninos. Mas isso não me estranhava muito, porque desde a graduação e até antes do 2º grau, 1º grau, eu sempre tive uma convivência muito igualitária, né? Eu tenho um raciocínio muito rápido, eu tenho uma fórmula de pensar sem muitos sentimentalismos. Então eles falavam, a Cristine tem esse jeitinho de menina, mas ela é um menino por dentro. Estranhava essa frase, porque eu não me sentia nem um pouco menino por dentro. Mas de alguma forma eu convivia com essa, vamos chamar de velocidade intelectual dos meninos. Mas no direito constitucional isso começou a ficar muito visível a partir do momento que eu engravidei do meu primeiro filho. Ou seja, ali as pessoas falaram, agora você vai se quietar, né? Agora você vai estudar menos. Porque eu sempre era aquela, e só percebi isso a partir dessas falas, que tinha que estudar mais do que os meus colegas homens para estar nos mesmos lugares. Então, se eu queria ser convidada, sei lá, a participar de um congresso, eu tinha que fazer o melhor. Eu tinha que não errar. Em sala de aula, né, de colegas que entraram junto comigo para as mesmas disciplinas, para ser reconhecida pelos alunos, eu não podia chegar atrasada, eu tinha que ter aulas preparadas de forma brilhante. Eu via que meus colegas eram muito mais relaxados, muito mais soltos. Eu tive que ficar naquela tensão de não errar, de fazer certo. Por quê? Porque era muito mais cruel a avaliação dos alunos em relação às professoras jovens, né? Eu entrei com 24 anos na super docência. Nova. E as meninas e meninos da mesma idade, entrando para a mesma disciplina, tinham avaliações muito diferentes por parte dos alunos. Então, senti isso na pele, só percebi com a maternidade. A maternidade, para mim, que aconteceu aos 30 anos, foi o marco que me falou assim, parece que ser mulher tem problema sim, né? Que daí me excluíram de várias coisas, porque eu era mãe de menino pequeno, e daí você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que ficar com a criança. E quem me excluíram? As pessoas que deveriam me incluir. Meus chefes, meus amigos, meus colegas de docência, né? Então, não participa daquele congresso não, porque você tem que ficar com o Arthur, você não pode viajar. Você acha que é cultural isso? Acho que é. Eu nem coloco a culpa especificamente nessas pessoas que comigo conviveram, porque percebendo isso no período posterior, nos 10 anos posteriores a isso, que eu demorei 8 anos, na verdade são 9 anos entre uma gravidez e outra. Então, assim, nesses 9 anos que eu pude observar, eu via que era uma exclusão atávica, assim, era por herança. Eles iam fazendo sem se questionar, sem perguntar, né? É natural que a mulher, é natural que a esposa, é natural que a mãe faça tudo isso. Então, é muito complicado e é muito sutil, muito sutil. Caramba. Bom, vamos aliviar o papo? Vamos dar dica para os estudantes que estão aí na dúvida ainda? Por onde começar no direito constitucional? Existe uma bíblia que alguém tem que ter, tem que ler? Qual que é a sua dica, professora? Bom, a minha primeira dica é, se você quer se especializar em direito constitucional, tome a decisão de estudar o direito pela perspectiva da Constituição em todas as disciplinas que você estiver estudando. Então, todos os livros de direito, quaisquer manuais, vai ter assim, princípios constitucionais do direito civil, princípios constitucionais, é aí que a gente começa, né? A perceber o direito constitucional nessa sua eficácia irradiante, nessa sua eficácia para além do próprio direito constitucional.
Mas, para estudar o direito constitucional a fundo, você precisa de alguns autores básicos, né? Um autor básico que eu considero essencial para a gente olhar o direito constitucional de uma forma histórica, de uma forma ampliada, é o professor Gomes Canotilho. É um professor português que escreve, né, a partir das suas experiências na Universidade de Coimbra e que teve uma influência decisiva no constitucionalismo de 1988. Então, o livro Direito Constitucional, o curso de Direito Constitucional do professor Canotilho, eu acho que é uma das nossas bíblias, né, aquilo que a gente pode chamar de influência. Mas ele mesmo já anotou, a partir de 2009, 2010, que ele está escrevendo um outro direito constitucional, porque ele acha que esse já não mais serve para o direito europeu. Existe uma revisitação da teoria constitucional a partir principalmente das influências da comunidade europeia, de cartas internacionais, né, de direitos fundamentais para a Europa. Bacana. Bom, então esse já é um começo e o recado final é não parar de estudar, de se atualizar, né, professor? Eu tenho uma dica que é muito importante. Se você realmente quer ser um constitucionalista, se você realmente quer ser uma constitucionalista, você vai ter o tempo de formação mínimo da seguinte forma: esses 5 anos olhando o direito a partir da perspectiva constitucional e pelo menos mais 2 anos de mestrado e 3 anos de prática constitucional efetiva para você ser um bom constitucionalista. Então, eu não imagino nada menos de 10 anos de formação jurídica de um bom constitucionalista. E eu tenho algumas dicas que são mais a minha cara. Eu acho que você tem que ter tempo para ler pelo menos 10 mil páginas de textos e você tem que ter uma dedicação de pelo menos 10 mil horas de estudo. Muita coisa. É. Paciência e leitura. Paciência e leitura. Professora, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada, adorei nosso bate-papo. Igualmente, querida. Foi um prazer estar aqui e poder participar do Saber Direito em todas as suas dimensões. Volte mais vezes. Voltarei. Bom, você aí de casa pode continuar com a TV Justiça. Acesse o nosso site, tvjustiça.jus.br e não deixe de rever os nossos programas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Te espero semana que vem. Tchau! Thank you.